Lucas 24, 13, quem encontrou faz um barulho. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o seu povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Os anjos dizem que ele... E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Até aqui, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos ensina, trabalha no nosso coração hoje, mexe com a nossa estrutura, de modo que a gente saia daqui com a certeza de que foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem tocou, foi o Senhor quem moveu. Esse povo ama ao Senhor, ama a tua presença, não vive sem tudo isso que a presença do Senhor nos proporciona. Nós queremos agora é a tua palavra, a palavra que quando entra no nosso coração, transforma a nossa vida de dentro para fora. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Dois homens desanimados, indo embora. Nesse desânimo, eles estão com os olhos como que escamas sobre eles, a ponto de não reconhecer quem no meio do caminho, do nada aparece e começa a andar com eles e ainda a lhes fazer perguntas acerca do estado deles. É interessante que Jesus não perguntou para onde eles estavam indo. A pergunta que Jesus faz é acerca do estado que eles estão. Porque Jesus vê a tristeza estampada na face e na fala deles. Estão angustiados, estão tristes, é amanhã do terceiro dia. E esses homens são chamados na Bíblia de discípulos. Estes que aqui estão sabiam das promessas que Jesus havia feito. Estes que aqui estão sabiam quem era o Senhor. Só que no momento de dor, sendo alcançados pela tristeza e pela angústia, isso fez com que as promessas dentro deles fossem abafadas. Eles sabem que aquele que prometeu é fiel para cumprir, mas a dor está tão grande que está se sobrepondo à certeza de que aquele que prometeu de fato cumpre. Eles duvidam, eles se entristecem por conta da dúvida, e a dúvida se dá com base naquilo que eles estão vivendo no momento. E o que é que eles estão vivendo no momento? Eles não viram Jesus, eles não têm dentro deles a certeza de que Jesus ressuscitou, e a tristeza deles é algo tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue convencê-los do contrário. Tanto que eles mesmos vão dizer:
que algumas mulheres que foram ao sepulcro de madrugada, viram que a pedra foi removida, viram que o sepulcro estava vazio, e voltaram, falaram para eles, declararam para eles que Jesus havia ressuscitado. Essas mulheres disseram para eles que Jesus havia ressuscitado, e que o anjo perguntou para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então as mulheres trazem essa notícia. Mas sabe aquele momento em que a dor está tão grande, que as notícias boas parece que não entram? Um amigo tenta te animar, mas parece que você não está nem ouvindo. Alguém tenta colocar você para cima, mas parece, a impressão que se tem é que você quer ficar para baixo, é que você quer continuar desanimado, é que você quer se entregar à dor sem lutar contra ela. Porque as mulheres dizem: ele ressuscitou. Eles vão dizer que alguns que estavam entre eles, e a gente sabe quem é, Pedro e João, foram correndo ao sepulcro, e quando chegaram lá, viram que realmente o sepulcro estava vazio. Pedro e João, que estavam no meio deles, viram isso, e quando voltam, testemunho: olha, ele não está lá, o sepulcro está vazio. Mas olha que coisa, os amigos deles não conseguem trazer para dentro deles o ânimo. É quando nem um amigo consegue animar a gente, nem as pessoas que gostam de nós conseguem nos colocar para cima. Aí a impressão de quem está tentando te levantar, a impressão que essa pessoa tem, é que você não quer. É que você não quer deixar que a alegria penetre, que você quer mergulhar na tristeza, que você quer continuar daquele jeito. Mas espera aí, quem pode ser louco a ponto de querer ficar assim? O que está acontecendo dentro deles é produto do que aconteceu na sexta-feira. E o que aconteceu na sexta-feira? Bom, na sexta-feira vai acontecer coisas que Jesus já havia dito que estaria acontecendo. Bom, na noite de quinta tem a ceia. Na madrugada de sexta, Jesus está dentro do jardim do Getsemane. Madrugada de quinta para sexta, Jesus chama 3 discípulos para orar com ele. Os 3 dormem. Jesus ora 3 vezes, pedindo ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Em nenhuma das 3 vezes, como eu disse hoje de manhã, em nenhuma das 3 vezes o Pai respondeu. Jesus orou a primeira, a segunda e a terceira, e em nenhum momento do texto está dizendo que Deus respondeu. Então, se Jesus pede para que, se possível, livrasse ele daquele sofrimento, e o Pai não responde, é como se o Pai estivesse dizendo: existem coisas, filho, que você vai ter que passar. Então, se não respondeu coisa diferente, continua fazendo aquilo que você está fazendo, mesmo que esteja doendo. Jesus vai compreender isso, e naquela mesma madrugada, dentro do Getsemane, aparece Judas, com os soldados, com o servo do sumo sacerdote, por nome Malco. Pedro pega a espada, arranca a orelha direita de Malco, Jesus coloca a orelha de Malco no lugar. Está tudo acontecendo ali. O fato é que Jesus vai ser preso, mas ele havia dito que isso ia acontecer. Ele falou: vou ser preso, e foi preso. Ele disse para Pedro: você vai me negar 3 vezes, e Pedro negou 3 vezes. Ele disse para os demais: todos vão fugir, e todos fugiram, não ficou ninguém. Jesus foi preso, Jesus apanhou, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e bateram com uma cana em cima, para a coroa de espinhos encaixar na cabeça dele. Jesus sofreu, mas ele disse que isso estaria acontecendo. Aquela sexta-feira foi terrível, aquela sexta-feira foi complicada demais, foi muita dor, foi muito sofrimento, uma quarentena de açoites -1 nas costas dele, e cada chicote daquele tinha 3 pernas, eram os azarrotes, chicote com 3 pernas, e ao longo das pernas dos chicotes, ossos amarrados, pedaço de chumbo. Isso batia nas costas dele e abria rasgos nas costas dele. E isso foi na sexta-feira. Quando que foi? Jesus foi traído na sexta-feira. Jesus foi abandonado na sexta-feira. Ninguém aqui gosta de ser abandonado, mas quem sabe já foi. Ninguém aqui gosta de ser traído, mas quem sabe já foi. Na sexta-feira ele foi traído.
Na sexta-feira ele foi abandonado. Na sexta-feira o amigo dele disse que nem conhecia ele, e disse 3 vezes: Pedro. Na sexta-feira todo mundo deixou ele. Na sexta-feira bateram nele. Na sexta-feira cuspiram nele. Na sexta-feira cravaram a coroa de espinho na cabeça dele. Na sexta-feira pegaram uma cruz e deram para ele carregar. Nessa sexta-feira o peso da cruz fez com que ele caísse algumas vezes nas ruas estreitas e tumultuadas de Jerusalém, que o tumulto naquele dia estava grande demais. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que está vivendo coisas semelhantes à sexta-feira. Como assim? Dor, angústia, abandono, rejeição, sofrimento, traição. Isso tudo fez parte da sexta-feira. Jesus vai ser jogado de um lado para o outro antes de ser crucificado, e ninguém está condenando-o. Aí vai parar sobre o julgamento de Pilatos. Aí a mulher de Pilatos vai ter um sonho, e quando a mulher de Pilatos acorda do sonho, ela vai dizer para Pilatos: olha, eu tive um sonho, e esse homem é justo. Pilatos não quer sentenciar Jesus, ele não está vendo em Jesus pecado para condenação, ele quer soltar Jesus, mas a pressão sobre ele é muito grande. Pilatos então vai se fazer valer de uma lei da época, já que era Páscoa, isso poderia fazer com que ele tivesse o direito de soltar um prisioneiro. Aí o que Pilatos faz? Pilatos vai apresentar ao povo 2 prisioneiros, um deles Jesus, e o outro, Pilatos escolhe o pior de todos para colocar do lado de Jesus. No coração de Pilatos há uma certeza: eles vão escolher que eu crucifique Barrabás. Pilatos coloca do lado de Jesus o pior bandido daquele momento, o pior. Pilatos coloca do lado de Jesus um homem sanguinário. Pilatos coloca do lado de Jesus um homem que era odiado por todo aquele povo. Aí arde essa certeza no coração deles: vão gritar para que eu solte Jesus e para que eu mate Barrabás. Engano de Pilatos. Coloca os 2, e Pilatos vai dizer: é lícito que se solte um prisioneiro hoje. O que querem que eu faça a Barrabás? Pilatos esperava que o povo gritasse: crucifica. Mas para espanto dele, o povo vai gritar assim: ó, solta Barrabás, solta Barrabás. Aí Pilatos olha para Jesus e vai perguntar para esse povo, sem acreditar: que querem que eu faça a este Jesus que é chamado Rei dos Judeus? O povo começa a gritar: crucifica, crucifica, mata ele, crucifica. Pilatos fica chocado, ele não está acreditando no que ele está ouvindo. E o que é isso? Vamos lá, é a sexta-feira. Sexta-feira tem abandono, tem rejeição, tem a negação de Pedro. Sexta-feira tem as surras. Sexta-feira tem a coroa de espinhos. E sexta-feira tem a ingratidão. A ingratidão de um povo que comeu pão que ele multiplicou, que comeu peixe que ele multiplicou. A ingratidão de um povo, e no meio desse povo tem gente andando, mas que antes era paralítico. Tem gente enxergando, mas que antes era cego. Ele curou cegos no meio daquele povo, ele levantou paralíticos no meio daquele povo, ele transformou vidas no meio daquele povo. Mas é a sexta-feira, e a sexta-feira tem ingratidão. Sexta-feira tem dor, tem sofrimento, tem angústia. Sexta-feira é difícil ali. Pilatos então, diante daquilo que o povo falou, ele manda trazer uma bacia com água. E aí o que Pilatos vai fazer? Na frente do povo, Pilatos lava as mãos. Pilatos está dizendo o seguinte: olha, eu até queria soltar, mas como vocês querem que eu mate, a responsabilidade é de vocês. Eu estou lavando as minhas mãos. Ele lava as mãos, e a sentença vai ter que ser dada. Vai ter que matar Jesus, vão ter que crucificar Jesus. Pegam uma cruz, colocam sobre um Jesus que o seu corpo físico já está totalmente fragilizado, e Jesus vai ter que carregar essa cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém e tumultuadas.
É nessa hora que Jesus tropeça, cai por algumas vezes, e os soldados romanos catam pelo braço um homem chamado Simão Cirineu, que estava em Jerusalém para a festa. Espera aí, ele não era um judeu. O texto está dizendo que era Simão Cirineu. Ele não era dali, ele era de fora dali, e ele tinha pele escura. Ele não era dali. Aí catam pelo braço esse homem e dão uma ordem a esse homem para ele carregar a cruz de Jesus. Ele era um prosélito, um gentil convertido ao judaísmo, porque ele estava ali no período da Páscoa. Ele estava ali, naquele momento ele vai ajudar Jesus a carregar a cruz. E o que é isso? É a sexta-feira. Na sexta-feira tem dor, tem sofrimento. Na sexta-feira tem abandono, tem rejeição. Na sexta-feira tem ingratidão. Mas na sexta-feira, para trazer um bálsamo para o meu coração, Jesus também levanta sobre a nossa vida pessoas de fora que fazem o que de dentro não querem fazer mais. Eu vou dizer, irmão, se os de dentro não fazem, Jesus levanta pessoas de fora para fazer. Chegam no pé do Gólgota, um monte caveira. Vai ter que subir um monte agora, como? Carregando a cruz. Que é sexta-feira? É dia de um esforço terrível. É dia de dor, a ponto de levar a minha estrutura física no limite. Não só física, né? Mas emocional também. Jesus vai subir o monte caveira carregando a cruz, que é o símbolo da sua própria condenação, uma vez que ele não tinha pecado para ser condenado, mas quem tinha, eu e você. E quem vai ter que carregar a cruz é ele. Ele sobe, cravam ele na cruz. Aos pés da cruz, cadê os discípulos? Aos pés da cruz, cadê os amigos? Aos pés da cruz, cadê as pessoas que ele curou? Cadê as pessoas que ele libertou? Cadê os cegos que agora não são mais cegos? Cadê os paralíticos que agora andam? Não estavam aos pés da cruz. Cadê os amigos? Não estavam aos pés da cruz. Aos pés da cruz só ficam 3 pessoas: Maria, a mãe, Maria Madalena, daquela da qual ele tirou 7 demônios, e João, o discípulo amado. Aos pés da cruz só tem 3. Um Jesus que curava multidões, no momento de dor só tem 3. Um Jesus que transformou a vida de multidões, aos pés da cruz só tem 3. Um Jesus que alimentou com pão e peixe 5 mil homens, fora mulheres e crianças, o que dá mais ou menos 15 mil pessoas. Um Jesus que alimentou esse povo todo, mas aos pés da cruz, quem está? Ninguém. E o que é isso? Sexta-feira. O que é isso? Ninguém quer passar por isso, né, Valquinai? Ninguém quer uma sexta-feira na vida, não, gente. O que é a sexta-feira trazendo para os nossos dias? Sexta-feira é aquele dia que você é alcançado por uma notícia ruim. Qual notícia? A sua demissão. Do nada vem uma demissão. O que é isso? É essa sexta-feira. Do nada você descobre, ao puxar a gaveta do quarto do seu filho, maconha lá dentro. Aí você descobre naquele dia que o seu filho está usando drogas. E o que é isso? É essa sexta-feira. É quando você descobre que o seu marido está te traindo. O que é isso? É essa sexta-feira. É quando você está com uma dor terrível por dentro e precisando de um amigo que fique do seu lado, mas você olha à sua volta, não tem nenhum sequer, nenhum amigo está ali, não tem ninguém, te abandonaram, te deixaram sozinho. O que é isso? É a sexta-feira. O que é a sexta-feira? É aquele dia que a alegria se vai, é aquele dia que a gente quer trancar a porta do quarto e não vê nem a luz do sol. O que é a sexta-feira? É aquele dia que todos nós já passamos, ou quem sabe gente aqui ainda está, que você fica se perguntando: por que que eu estou vivo ainda? Por que que eu nasci? Por que que eu vim a esse mundo? O que é essa sexta-feira? É aquele dia que você olha para o céu e diante da dor que está passando,
Você começa a perguntar para ele e não tem resposta. E você por várias vezes, entre lágrimas e gemidos, você solta um som pela boca, que é assim: por que, Jesus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi o emprego? Por que eu estou todo endividado desse jeito e não tenho emprego? Por que esse câncer logo em mim? Por que, Jesus? Por que o meu filho entrou por esse caminho? Por que o meu marido foi embora? Por que as portas estão fechadas? Por que os meus amigos me traíram? Por que as pessoas me abandonaram? Por que, Jesus? O que é isso? É a sexta-feira. O que é a sexta-feira? É aquele dia que você abre o teu armário lá na cozinha e não tem nada lá dentro, nada. E você diz: e agora? O que eu vou fazer? Eu cheguei num ponto que eu não tenho nem mais o que comer, e agora? O que é a sexta-feira, gente? É aquele dia em que você leva aquele exame ao médico, o médico olha para você e diz assim: a notícia que eu tenho não vai agradar a senhora. A notícia que eu tenho, o Senhor não gostaria de ouvir. E infelizmente é maligno. Infelizmente não tem jeito. Quer que eu diga mais? O que é a sexta-feira? É aquele dia em que o casal vai no ginecologista. Eu acho que é isso o nome da especialidade. Vai para fazer a ultrassom. E quando está fazendo a ultrassom, o médico olha para a mãe, o médico olha para o pai, ou a médica, e você percebe que a garganta dele parece que tem alguma coisa embolada, tem um nó na fala dele, está demorando mais do que as outras, o semblante dele está estranho. É naquele momento que a doutora ou o doutor olha para o casal e diz assim: eu não ouço os batimentos cardíacos, o coraçãozinho não está batendo, infelizmente vai avançar para um aborto, não tem mais vida aqui, não tem mais jeito. O que é isso? É aquele dia que, se a gente pudesse, a gente cavaria um buraco no chão com as nossas próprias mãos, se jogaria lá dentro e puxaria a terra para cima. É aquele dia que a gente quer morrer, que a gente quer sumir, que a gente não consegue entender o porquê que a vida está fazendo isso com a gente. Isso é a sexta-feira. É aquele dia que ninguém queria que existisse, aquele dia que ninguém queria passar por ele, e eles tiveram essa sexta-feira. Esses discípulos viveram isso. Esses discípulos viram o mestre deles ser preso, um mestre dele fragilizado. Esses discípulos viram o mestre deles ensanguentado. Acha que é fácil lidar com isso? Estes discípulos estavam vendo o mestre deles passar pela rua de longe, carregando uma cruz, tropeçando e caindo. O mesmo que deu vista aos cegos, que levantou paralítico, que libertou aprisionados por demônios. O mesmo que deu ordem a vento para se aquietar, ao mar para se acalmar. O mesmo que eles viram caminhando sobre as águas. Mas e agora? E agora está todo ferido, com uma coroa de espinho na cabeça, todo ensanguentado, fragilizado, tropeçando e caindo. E o que é isso? É quando tudo aquilo que eu estava acreditando parece que está caindo diante dos meus olhos. Eu não queria ver isso, eu não queria estar passando por isso, assistir a isso. Isso parece um pesadelo. E eles vão ver de longe esse mestre dele, gente, coberto de sangue e pendurado no madeiro. O que é isso? É a dor da sexta-feira. Mas no texto que lemos já é domingo. Já é domingo, mas a dor da sexta ainda está dentro deles. Já é domingo, mas a imagem da sexta-feira está perseguindo eles. Já é domingo, mas a angústia, a tristeza, o desespero da sexta-feira foi tão forte, foi tão marcante, que eles não conseguem reagir. Mas o que eles precisavam entender é o seguinte: já era domingo, tudo isso foi na sexta-feira. Mas e daí, se a sexta-feira tem dor, ingratidão, decepção, traição, sofrimento, sangue caindo, e daí? O domingo estava chegando.
Olha para alguém, pelo amor de Deus, e diz para essa pessoa assim: um domingo chegou. E com todo respeito, para de pensar que eu estou falando sobre dias da semana. Cabeça de manga, eu não estou falando sobre dias da semana. Mas o senhor está falando sexta-feira. Eu estou falando de momentos da vida. A sexta-feira representa esse momento da vida que parece que está tudo dando errado. A sexta-feira representa esse momento da vida que a gente quer desaparecer, que a gente quer morrer para ver se para de sofrer. A sexta-feira representa esse momento da vida, mas essa sexta-feira não vai durar para sempre. Esse momento de dor não é eterno. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa história não termina assim. Você não vai continuar de cabeça baixa. O domingo chegou. Aleluia. O domingo chegou para a vida deles. Só que mesmo quando para eles o domingo chega, eles estão saindo do lugar da promessa. Deu para entender que eles estão indo embora de Jerusalém? E onde foi que Jesus ressuscitou? Jerusalém. Onde foi que o milagre se concretizou? Jerusalém. E agora eles estão saindo de Jerusalém, 12 quilômetros de distância. Eles estão indo para um lugar chamado Emaús. E quando eles estão fazendo isso? Na manhã do terceiro dia, na manhã do dia do milagre. Ah, meu Deus, faltava tão pouquinho e eles desistiram. Chegou a manhã de domingo e eles desistiram. Tem gente aqui, quem sabe, estava desistindo. Olha para alguém e diga assim: desiste agora não. Falta tão pouquinho. Você vai parar logo agora? Você já foi humilhado? Já foi traído, aí vai desistir agora? Já agiram contigo com ingratidão, aí você quer desistir agora, logo agora que Jesus vai virar teu jogo? Logo agora que a tua vida vai mudar? Você já foi pisado, você já foi xingado no ambiente de trabalho, vergonha, humilhação. Você já perdeu tanta coisa, e agora que Jesus vai mudar a tua história, exatamente agora, você vai desistir? Apóstolo, mas está doendo demais. Se você levantar a tua cabeça, você vai ver que o domingo já chegou. Que domingo já chegou? Está falando de novo de dia da semana? Para! Eu não estou falando de dia da semana. Eu estou falando que chegou a hora da virada. Chegou a hora do milagre. Chegou a hora em que o cativeiro vai virar. Chegou a hora em que Ele vai te levantar. Chegou a hora em que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Jesus disse: eu serei entregue, vão me trair. Pedro vai me negar 3 vezes, vão me abandonar. Mas Jesus também falou: mas ao terceiro dia eu volto. Jesus disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Repita comigo: Ele falou. Então aguenta. Jesus não disse que vai restaurar teu casamento? Desiste não, aguenta. Jesus não disse que o teu filho vai ser pregador? Desiste não, aguenta. Jesus não disse que vai abençoar a tua casa? O câncer não vai impedir. Segura as pontas aí, aguenta, respira fundo. Para de dizer que vai sumir, aguenta. Ele disse que você ia passar por isso. Disse. Ele disse que seria assim. Disse aonde? Na Bíblia. Ele falou para a gente. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Mas não termina aí. Ele vai dizer assim: mas tem de bom ânimo, eu venci, O que ele está dizendo é o seguinte: eu venci e vou fazer você vencer. Eu venci, quem anda comigo vai vencer também. Eu venci, quem segue meu passo vai vencer também. Eu venci, quem segura na minha mão vai vencer também. Eu estou pregando para um povo que vai vencer. Eu estou pregando um povo que vai dar a volta por cima. Eu estou pregando para um povo que vai se levantar. Eu estou pregando para um povo que vai viver a promessa. Se é verdade, dá glória a Deus. Aguenta.
Aí os 2 discípulos estão indo embora, tristes, dores produzidas na sexta, angustiados, porque passou o sábado e não aconteceu nada. Já é domingo de manhã e eles não viram ainda. O fato de você ainda não ter visto, não quer dizer que não aconteceu. Jesus não disse que ia ressuscitar no sábado. Eles esperavam que fosse no sábado, então, por isso que eles estão indo embora. Jesus disse que ia ressuscitar no domingo. E aí Jesus, eles indo embora, Jesus começa a andar do lado deles, e eles não percebem que é Jesus. Você consegue entender que eles estavam indo embora? Então você consegue entender que eles não estavam pensando em desistir, mas eles já haviam desistido? Meu Deus. Então vamos lá, irmão. Se eu estou dizendo que eles estão indo embora, e estão indo embora porque já haviam desistido, e Jesus começa a caminhar com eles, então logo eu estou dizendo que Jesus não desistiu de quem havia desistido. Agora peraí, Rayana, então entenda. Se Jesus não desistiu de quem já havia desistido, que dirá de você que veio para o culto? Que se você veio para o culto é porque você não desistiu não. Está doendo, mas não desistiu. Está sofrendo, mas não desistiu. Foi traído, mas não desistiu. Está decepcionado, mas se está no culto é porque não desistiu não. Pensou em sumir, mas não sumiu. Veio para o culto. E se veio para o culto é porque não desistiu. Então vamos lá, pega essa aí, senão eu vou embora rolando. Se Jesus não desistiu de quem já havia desistido, que dirá de pessoas que estão aqui nessa noite de mão levantada e dizendo: eu não desisto. Deixa eu ver quem não desiste. Deixa eu ver quem não volta atrás. Deixa eu ver quem não desanima. Deixa eu ver quem não abandona o barco. Aleluia. Jesus começa a andar com eles e pergunta para eles: por que vocês estão tristes assim? E que conversa é essa que vocês falam entre vós? Eles olham para Jesus e dizem assim: o senhor é peregrino aqui? O senhor não é daqui não? E não sabe todas as coisas que aconteceram nos últimos dias? E tudo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, do jeito que aconteceu com ele, ele foi morto, crucificaram ele, ele foi sepultado. É verdade que algumas mulheres foram no sepulcro essa madrugada e nos maravilharam, dizendo que a pedra não estava fechando mais o sepulcro e que o sepulcro estava vazio. É verdade também que 2 dos nossos foram até lá e comprovaram que o sepulcro estava vazio. Mas hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. O que eles estão dizendo é o seguinte: nós acreditamos no que nós vimos. E o que é que nós vimos? Jesus apanhando, Jesus ensanguentado, Jesus pendurado na cruz e sendo colocado numa sepultura. O que é que eles não tinham visto? Jesus ressurreto. Olha aqui para mim. Você vai ver o que ainda não viu. O que você viu deixou você para baixo, mas Ele vai te mostrar coisas que vai fazer você ficar para cima. O que você viu fez você desanimar, mas Ele vai te mostrar coisas que vai animar você. O que você viu fez você pensar em desistir, mas Ele vai te mostrar coisas que vai fazer você pensar em insistir. O que você viu fez você pensar que não tem mais jeito, mas o que Ele vai mostrar para você vai fazer você entender que Ele é Deus que cumpre promessa. Olha para alguém e diga assim: Ele vai te mostrar hoje. Relógio, o que você tem, relógio? Está correndo? Eles vão caminhando e Jesus está falando com eles. Eles não reconhecem até que eles chegam a Emaús, na aldeia para onde eles estavam indo, em sinal de desistência.
E quando eles chegam na aldeia, eles vão entrar em uma casa e eles insistem para que Jesus entre na tal casa com eles. E Jesus entra na tal casa com eles, e eles dentro da casa, eles vão cumprir a tradição. E qual é a tradição? O convidado é que deve partir o pão. E eles se assentam à mesa, e Jesus se assenta à mesa, e eles vão dar a Jesus a oportunidade de partir o pão. Só que Jesus tinha uma mania. Pergunta o quê? Toda vez, antes que Jesus partiu o pão, ele apresentou o Pai primeiro e agradeceu. Lembra não? Primeira multiplicação de pães, ele pega o pão, dá graças ao Pai e depois reparte. Segunda multiplicação de pães, ele pega o pão, dá graças ao Pai e depois reparte. O pão da ceia, ele pega o pão, dá graças ao Pai e depois reparte. Jesus tinha uma mania de segurar o pão, levantar o pão, agradecer e depois repartir. E agora? E agora eles até aquele momento ainda não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus pega o pão e faz isso aqui, ó, aí eles viram um negócio na mão de Jesus, e não era uma tatuagem. Eles viram um negócio na mão de Jesus, e não era um adesivo autocolante. Eles viram um negócio na mão de Jesus, o quê? Eles viram uma cicatriz. Eu vou dizer, eles não viram uma ferida. Aí eu vou falar de novo. Eles não viram uma ferida, eles viram uma... Porque tem gente que até hoje está pensando que Jesus tem uma ferida na mão. Não, Jesus entrou no sepulcro ferido, na sexta-feira, morto e com as feridas, mas saiu no sepulcro do domingo de manhã, de pé e com cicatriz. Estou entendendo não? Vou desenhar para tu pegar então. Quando Jesus faz isso aqui, a cicatriz aparece na testa deles. Que tem coisa que está debaixo do nosso nariz, e tem uns irmãos que tem um nariz mais avantajado. Tem coisa que está debaixo do nosso nariz e a gente não vê, é ou não é? Para de ficar olhando para o nariz do irmão. Jesus faz isso aqui, quando eles olham aquilo que está diante do nariz deles, a Bíblia diz que as escamas dos olhos caíram, eles abriram os olhos, e quando eles abriram os olhos, descobriram, mas Jesus sumiu. Jesus sumiu de perto deles. Aí um olhou para o outro e disse assim: era ele. Aí o outro disse assim, ó, lembra também, você sentiu a mesma coisa que eu senti? Quando a gente veio conversando com ele no caminho, toda vez que ele falava, o nosso coração ardia. Quando ele estava falando com a gente no caminho, o nosso coração estava ardendo. Que é isso? É porque toda vez que a palavra dele está sendo anunciada, o coração de quem ama ele arde. Mas deixa eu voltar para a cicatriz, não esqueça dela. Porque na sexta ele entrou morto e com feridas abertas. Mas no domingo já não tinha mais ferida. No domingo tinha... Ele entra na sexta morto e com um buraco na mão e nos pés, e sai no domingo vivo e curado. Sabe essa ferida que você luta contra ela há anos? Ele pode curar ela sim. Sabe essa chaga aberta no seu coração? Essa dor produzida pelas sextas-feiras da vida? Sabe essa ferida produzida pela ingratidão, pela decepção, pela traição, pelo abandono? Essa ferida produzida por uma dificuldade financeira, por uma rejeição de pai e de mãe, que você já carrega isso como ferida há anos. Nesse domingo, ele pode transformar isso em cicatriz. Você pode ter entrado aqui ferido, mas pode sair daqui de pé e curado. Eles olham um para o outro e dizem: era Jesus. Sabe o que eles vão ter que fazer, irmão? Pergunta para mim o quê? Eles voltam. Para onde? Para o lugar que eles não deviam ter saído. 12 quilômetros até Emaús.
E agora, 12 quilômetros de volta, 24 quilômetros eles tiveram que andar. É, bonitão? Está com medo de eu dar um tapa na sua cabeça, né? Os obreiros que ficam aqui perto ficam tudo com medo. 24 quilômetros, quantos quilômetros? 24. Quanto tempo dá isso andando a pé? Bastante tempo, não é? E por que eles saíram de Jerusalém? Prega para o povo, segura aqui. Eles saíram de Jerusalém porque eles duvidaram do que Jesus falou. Jesus disse: vou ressuscitar no terceiro dia. O terceiro dia chegou, mas eles duvidaram. Duvidar é perda de tempo. Fala para eles, 24 quilômetros. 24 quilômetros. Muitas horas andando. Só porque duvidaram. Duvidar é perda de tempo. Glória. Você não vai perder mais tempo, você não vai mais duvidar. Você não vai duvidar do que Ele te prometeu. Se Ele falou que restaura, Ele restaura. Se Ele falou que cura, Ele cura. Se Ele falou que liberta, Ele liberta. Se Ele falou que transforma, Ele transforma. Fique em pé comigo aí, meu irmão. A sexta-feira passou. Eu vou repetir. A sexta-feira passou. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de pensar em desistir, chega! Eu sei que a gente não quer passar pelas sextas-feiras da vida, mas o apóstolo Paulo vai falar: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme no dia mau. O dia mau existe, e o dia mau não quer dizer que é um período de 24 horas, mas é um período de tempo. Aquele momento da vida em que tudo parece estar dando errado. Tudo sai da nossa programação, né? Da nossa, da dele não. É o desemprego, é a traição, é o abandono, é o desprezo, é uma enfermidade. Ninguém quer isso. Você já prestou atenção que tem coisa que a gente não quer que aconteça, mas mesmo assim acontece? Eu vou dizer, não escandalizo com o que eu vou dizer não. Até Jesus em oração pediu ao Pai para que aquilo não acontecesse. Ninguém quer que aconteça dias assim. Nem Jesus queria, né? Porque ele pediu 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, me livra desse sofrimento da sexta-feira. Me livra de toda a dor dessa sexta-feira. Me livra de todo o mal que vão me fazer nessa sexta-feira. E ele pediu isso ao Pai 3 vezes. E o Pai ficou em silêncio. É como se o Pai estivesse dizendo: não, meu filho, você vai ter que passar por isso. Se Deus não poupou nem Jesus, que era perfeito, que é perfeito, né? Que dirá nós que somos imperfeitos. Ele que não tinha pecado nenhum não foi poupado, que dirá nós que por muitas vezes merecemos passar. Merecemos algumas pancadas da vida para ver se a gente acorda. Eu sei que ninguém quer, ninguém queria estar aqui nessa noite, no segundo semestre do ano, primeiro domingo do segundo semestre, a metade do ano já foi, e você não queria estar vivendo, quem sabe o que está vivendo, dores que estão vivendo, angústias, você não queria estar passando por isso, mas o fato é que você está. Apóstolo, e aí, faço o quê? Aguenta, porque isso vai passar. O que Ele prometeu vai acontecer.